dia 4 de janeiro, quinta-feira do tempo do Natal. Vamos refletir o evangelho desse dia, que se encontra em São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42, e diz assim: Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, durante essa semana nós estamos refletindo os evangelhos através da boca de João Batista, o precursor, aquele que apresentou Jesus como o Salvador e como o Cordeiro de Deus. É isso que diz o início do evangelho de hoje, quando João, junto com os seus discípulos, João batizava um batismo de arrependimento, de conversão, e João angariou ao seu redor um grupo de discípulos, de seguidores, de homens e mulheres que tinham no coração a expectativa da vinda do Messias, que sentiam que o tempo estava chegando para Israel. E então hoje, João Batista faz o anúncio definitivo de quem é Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. E aí diz o Evangelho, ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Esse é o anúncio que a igreja faz em toda a Santa Missa, não é verdade? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui está, meus irmãos, esse é e sempre será o anúncio da igreja por todos os séculos, anunciar Jesus como o Cordeiro de Deus. Para o povo judeu, essa imagem é muito marcante e muito autoexplicativa. O Cordeiro de Deus significa o cordeiro que os judeus usavam e imolavam no templo para o perdão dos pecados do povo. Portanto, olha só que interessante, João Batista anuncia Jesus como aquele que veio tirar o pecado do mundo. Esse é Jesus, desculpa a expressão, é para isso que serve Jesus. Vamos colocar essa pergunta, para que serve Jesus? Para tirar o pecado do mundo. E aqui, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vemos aqui que 2 dos discípulos de João Batista seguiram a Jesus, muitos outros não. E é por isso que Jesus coloca, quando vê que esses 2 o seguem, o que vocês estão procurando? Porque muitas pessoas hoje procuram Jesus, mas não querem que Jesus seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Porque muitos talvez sigam Jesus não para se arrepender, nem para se converter. Procuram Jesus para trocar o carro, para arrumar casamento, para ter saúde e para ficar mais rico. Para que é que serve Jesus? Qual é a missão e a identidade de Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar os nossos pecados. E já aqui no início nós vemos, 2 vão atrás do Cordeiro de Deus. Outros tantos talvez tenham pensado, bom, mas se Jesus existe para tirar os meus pecados, isso é pouco. Quantos cristãos ou pessoas que se dizem cristãs talvez acham hoje que isso é pouco, esperam mais de Deus, esperam mais de Jesus. Esse é Jesus, meus irmãos. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E aí então 2 dos discípulos de João Batista se permitem e desejam fazer uma experiência com Jesus enquanto aquele que redime, enquanto aquele que converte, enquanto aquele que purifica. E um deles é André, que ao passar um dia com Jesus vai até o seu irmão Simão Pedro e com convicção diz: encontramos o Messias. André não teve dúvida. E olha que lindo,
o fruto da fé de André. O Evangelho diz então André conduziu Simão Pedro a Jesus. E Jesus, ao ver Simão, diz: Tu és Simão, filho de João, mas a partir de hoje será chamado de Cefas, será chamado de Pedro. Nós sabemos que Pedro é mais importante que André, não é? Pedro ficou mais famoso, Pedro se tornou o chefe dos 12, Pedro se tornou o primeiro papa. Mas foi André que levou Simão até Jesus. Que na nossa vida não nos falte um André que nos leve até Jesus, mas que também a gente não duvide que a nossa convicção de olhar para Jesus e dizer Ele é o Messias pode também levar muitos Pedros que estão por aí, escondidos, dormindo ou sem conhecer Jesus. Nossa convicção pode levar muita gente do tamanho de um Pedro até o Senhor. Que não nos falte um André e que sejamos sempre também tão convictos quanto o próprio Santo André. Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.